secretário de Trabalho, Emprego e Geração de Renda aqui de Itatiaia. Eu agradeço imensamente a audiência de vocês. Eu espero que vocês aproveitem essa noite de muito conhecimento, assim como vocês aproveitaram ontem também a palestra com a Cassiane. Hoje nós temos o segundo tema de hoje, que fala sobre a saúde do trabalhador em tempos de pandemia. E a Vanessa, ela se preparou para estar aqui, tem um conteúdo ótimo para passar para vocês, você trabalhador, você quer aprender mais sobre a área. Eu acredito que esse seminário especial, Mês do Trabalhador, vai ajudar vocês em muito. É uma realização da Prefeitura de Itatiaia por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. Então, eu espero que vocês gostem, foi feito com carinho, pensando em você, trabalhador. Ok? Eu passo agora a palavra para a Vanessa, que vai começar o nosso seminário. Um abraço a todos. Vanessa, é com você. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Vanessa Júlio, sou psicóloga e psicopedagoga, tenho 16 anos de profissão, então eu venho dividir hoje com vocês aqui não só um pouquinho da minha experiência, mas todo o meu conteúdo técnico também. E já deixo vocês à vontade para fazer algumas perguntas, tirarem as dúvidas. Nós temos uma equipe aqui atrás que no final eu teria o prazer de estar dividindo e esclarecendo algumas dúvidas com vocês, ok? Com a chegada da pandemia, do Covid-19, todos nós tivemos que mudar a nossa realidade, o nosso dia a dia, a nossa rotina, e tivemos um tempo muito pequeno, ou não tivemos tempo, de agregar novos valores e novas atividades no nosso dia a dia. Modificamos não só a nossa rotina, mas também o nosso ambiente de trabalho, que para algumas pessoas esse ambiente que era externo passou a ser interno. Então eu venho falar um pouquinho de tudo isso que vem acontecendo na pandemia, principalmente do que vem afetando o nosso lado emocional, mas também algumas possibilidades, algumas dicas aí para a gente atravessar esse período da melhor maneira possível. Então eu venho esclarecer o que é saúde mental. Tanto se fala, há mais de um ano estamos vivenciando a pandemia e se fala em saúde mental. Nunca se falou tanto em saúde mental. Por quê? Porque são as doenças invisíveis. Não significa que elas não existam, muito pelo contrário, elas existem, sempre existiram e hoje em dia existe de uma maneira muito mais potencializada. Então, o que é a saúde mental? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a saúde mental é o nosso equilíbrio físico, emocional, é quando o nosso corpo e a nossa mente estão em harmonia e conseguem trabalhar em conjunto. Então, às vezes, quando nós estamos muito acelerados, muito estressados, que nós deitamos para repousar e às vezes a gente não consegue dormir, ou percebemos que nossa cabeça está muito acelerada, dorme e acorda no meio da noite, um pouco picado. Então já são sinais que a nossa saúde mental vem sofrendo algum tipo de atribulação. O nosso corpo, a nossa mente, ela começa a sinalizar que algo não está acontecendo da maneira correta. Então, saúde mental, por que ela é tão fundamental? Porque o nosso corpo, ela rege o nosso corpo. Quando eu disse das doenças invisíveis, que eu vou falar um pouquinho mais posteriormente, eu estou falando de ansiedade, estou falando de pânico, estou falando de depressão. Nós não conseguimos tocar nessas doenças, mas nós sabemos o quanto elas são dolorosas. Acredito que todas as pessoas já tenham conhecido alguém que vivenciou um pânico, uma ansiedade, uma depressão, e outras doenças tão silenciosas, mas danosas, não só para o nosso físico, mas principalmente para a nossa parte mental e emocional. Então, o que vocês tiverem de dúvida, por favor, vão perguntando que ao longo desse nosso momento aqui eu estarei esclarecendo, principalmente no final. Então, acredito que já tenha ficado claro o que é a nossa saúde mental e o quanto é importante. Se nós não estivermos em sintonia, o nosso corpo com a nossa mente, em algum momento o nosso corpo irá sinalizar. Então, sabe quando às vezes você começa a sentir uma queimação no estômago, uma dor de cabeça, um calafrio, um tremor, sem motivo aparente? Já vou pensar que às vezes é teu corpo sinalizando que tem algo que não está acontecendo da maneira devida? Ou que você já está muito acelerado, muito estressado? Acho que todos nós, sem exceção, já passamos por isso. Então, isso chama-se autoconhecimento. É necessário que você se conheça, que você conheça o seu corpo, com o objetivo de prestar maior atenção no que a sua mente vem proporcionando a você. Então, assim, trouxe uma cola, porque o assunto é extenso e muito rico, e até para eu não falar demais, me perder, eu trouxe uma colinha aqui com o objetivo de melhor esclarecer a vocês, Então, ao longo dessa pandemia, nós mudamos vários dos nossos hábitos.
né? Nós tivemos que ter uma dificuldade em locomoção, essa facilidade de tempo, de sair, de voltar, de ir ao mercado, de visitar, nós perdemos essa flexibilidade. Lockdown, nunca se falou tanto nessa palavra também, né? Nós nem sabíamos o que era, e quando essa palavra chegou até o Brasil, nós nos assustamos, né? Como que vai ser a economia, o meu trabalho? O novo proporciona isso, né? Ele nos assusta, ele traz um medo. E esse novo veio em conjunto com uma pandemia, né? Um vírus que nós não conhecemos, uma situação economicamente instável, sem vacina, os números de mortos de maneira absurda, todas as informações que chegavam até nós eram negativas, né? Até sair a vacina, até o advento da vacina, foram meses aí de muito sofrimento, e até o momento nem todo mundo foi vacinado, só 10% da população brasileira. Ou seja, teremos um longo período ainda de pandemia, e por isso nós temos que trabalhar em cima da nossa saúde mental, porque nós não temos ideia de quando esse período irá ser findado, né? Aumento dos alimentos, o combustível, o home office, né? Lembra que eu disse anteriormente? Muitas das vezes as pessoas passaram a ter o trabalho dentro de casa. E, gente, isso está cada vez mais comum, né? O home office ele veio para ficar para algumas empresas, para algumas instituições e também para alguns profissionais liberais. Então, assim, se teve uma coisa que chegou com a pandemia e irá ficar, é o home office. Só que isso proporcionou às pessoas um incômodo muito grande. Primeiro, que elas não tiveram total liberdade para se organizar. Segundo, que o ambiente externo, que era o trabalho, que tinha as convivências com os colegas, com os amigos, as parcerias, né, a saída para o café, deixou de existir. Passou a ficar dentro de casa. Então, o ambiente que era o meu aconchego, o meu refúgio, o espaço que eu tenho para relaxar, muitas das vezes se tornou um ambiente de trabalho. E isso gera um incômodo, né? Como não ficar incomodado? Eu abri a porta do meu quarto, que não é apenas o meu quarto, hoje passou a ser o meu escritório, né? A sala da minha casa não é apenas a sala da minha casa, ela passou a ser o meu ambiente de trabalho, e isso por tempo indeterminado. Muitas das vezes sem ter uma estrutura correta e ter que se adaptar a tudo isso. Sem falar das aulas online, né? Que é uma total dificuldade, independente da série, do ano, do curso que a pessoa esteja vivenciando. Trabalho doméstico e o trabalho em home office. Como para algumas pessoas é difícil e estressante trabalhar em casa, principalmente quando tem filho pequeno. Então vocês imaginam, eu não tenho mais meu ambiente de trabalho, o meu ambiente de trabalho passou a ser a minha casa, eu divido meu ambiente de trabalho com o meu cachorro, com o meu esposo, com os meus filhos, né? E com outras situações do dia a dia. São várias informações a serem organizadas e manipuladas em pouco tempo. É normal que esse ser humano venha se estressar. Uma semana, 15 dias, ok. 2 meses, 3 meses, 1 ano, é muita coisa, né? Então, a perda de determinados espaços na sociedade fez com que o ser humano também passasse a adoecer. Essas pequenas saídas de você levantar e tomar um café com um colega de trabalho, sentar para almoçar e falar de um assunto aleatório, também é um espaço de lazer, é um espaço que traz um pouco de qualidade de vida, né? Você ri, você discute, você conversa, você se abre com o próximo, e isso faz com que o ambiente de trabalho fique melhor. Em casa, muitas pessoas estão apresentando um quadro de estresse altíssimo, não só pelas metas a serem batidas, mas por não ter essa proximidade com o outro. O abraço, o toque, o dia a dia, a importância da rotina, vou falar dela logo mais. Então, tudo isso contribuiu. A sensação de confinamento talvez seja uma das mais importantes, porque a minha casa era o meu refúgio. Hoje a minha casa passou a ser para algumas pessoas o espaço de confinamento. Eu saio poucas vezes e quando eu saio eu tenho que retornar porque eu estou em horário de trabalho, eu tenho outras atividades a serem feitas. Quanta coisa dentro do espaço, dentro da casa, foi modificado com a pandemia. E aí vamos combinar que é muito difícil manter essa qualidade, essa saúde mental em dia? São muitas informações em pouquíssimos tempos, né? Sem contar o estresse.
Gente, todas as vezes que nós falamos de estresse, não é à toa. O que acontece? Quando você se estressa, você eleva o nível de algumas substâncias do nosso corpo. Né? Isso é cientificamente comprovado, isso é algo genético. Então, o que acaba liberando? Adrenalina e noradrenalina. O que elas fazem com o nosso organismo? Elas nos deixam mais acelerado, mais pilhado. Né? Só que se você receber uma dose dentro da normalidade, normal, de adrenalina, de uma atividade física, algo que você não faz diariamente e teve aquela emoção, tudo bem. Mas quando você recebe essa carga de adrenalina ou de noradrenalina em função de uma meta que você tem que alcançar, em função de uma meta que você não alcançou, em função de um relatório que deveria estar pronto e não está, bum! Vem uma carga muito maior de estresse. E aí, com esse estresse, o que vem? Vem o pânico e vem a crise de ansiedade. Né? E aí, gente, não tem como não falar em pandemia e saúde mental e não falar dessas duas, porque elas meio que são parentes, elas andam ali em conjunto. Né? A ansiedade é comum, nós nascemos com ela. Todos nós temos um nível de ansiedade. É normal que quando você vai fazer uma viagem, horas antes ou dia anterior, você fica um pouco mais ansioso. Ah, estou preocupado com o horário do voo, vou me organizar, já vou preparar a minha mala. Né? Isso é normal. O que não é normal? Uma semana antes a pessoa já está sofrendo. Nossa, será que vai dar tudo certo? Eu não consigo dormir, eu tenho uma dificuldade, um frio na barriga, um desarranjo, coração acelerado, um tremor. Ou seja, o corpo vem dando sinais que alguma coisa ali está errada. Então, a ansiedade, ela tem um lado que muitas vezes as pessoas não falam. Ela tem um lado positivo, ela nos alerta. Ela faz com que nós ficamos muito mais em alerta com alguma possibilidade. Tá? Essa é uma das funções positivas. O que é uma função negativa? Quando ela começa a elevar e começa a nos proporcionar efeitos colaterais. Né? Então, é choro sem motivo aparente, é desarranjo, é tremor, coração acelerado, sensação nó na garganta. Tudo isso faz parte de um processo de ansiedade. Então, quando você às vezes está no trabalho, seja numa empresa, seja numa instituição pública, que você tem funções a serem realizadas e não consegue realizar, isso vai gerar um estresse. É normal que um momento ou outro na vida nós passamos por momentos estressantes, mas quando o estresse ele passa a ser uma rotina, ele passa a fazer parte do seu cotidiano, alto lá. Nós precisamos reavaliar não só o nosso comportamento, mas o nosso comportamento em relação ao nosso ambiente de trabalho. Seja em home office ou seja fora, nós já estamos começando a nos retornar a algumas atividades. Né? Então, muita gente já saiu do home office e voltou para a empresa ou para algum tipo de instituição. Isso é importante. Né? A gente precisa ter essa reorganização. Então, vai estressar? Opa, deixa eu levantar, eu vou tomar um copo d'água, eu vou dar uma volta. Né? Determinados alimentos a gente também tem que prestar muita atenção. Por quê? Se você já está estressado, sua pressão está alterada, não é interessante que se tome um café. Por quê? Porque você vai ficar muito mais acelerado, muito mais pilhado com a cafeína que existe naquele líquido. Então, o que seria interessante? Água. Eu vou tomar um copo de água, seja fresca, seja natural, seja lá o que for. Algumas pessoas gostam de colocar hortelã, alecrim, limão. Fica à vontade de cada um de temperar sua água da maneira que quiser. Mas tomem cuidado com o tipo de alimentos e líquidos, porque às vezes a gente fala assim, não, é só um copinho de café. Para algumas pessoas talvez não tenha resultado, mas para quem já está muito pilhado, muito acelerado com o dia a dia, o café não é interessante. Água. Na dúvida, água, temperatura ambiente é o suficiente. É o que a pessoa precisa. Levanta, lava o rosto, dá uma voltinha. Gente, 5 minutinhos é vida. Faz uma respiração, inspira, solta o ar pela boca. Faz isso umas 5, 6 vezes, até sentir que o coração já não está tão acelerado, aquele nó na garganta, aquele bolo da garganta, ele já começou a desfazer e aí a gente consegue retomar a atividade. Mas retomar a atividade com uma outra cabeça,
né, com uma outra visão, com novos objetivos. Às vezes a gente acaba encontrando alguém no meio do caminho, troca uma informação, a pessoa vai te dar uma ideia. Então, assim, oportunidades. A gente tem que pegar esses momentos e identificar qual é o meu gatilho estressor, o que me proporciona esse estresse e começar a trabalhar em cima dele. Possibilidades. Ele sempre vai existir, mas eu preciso aprender a neutralizar esses gatilhos estressores, tá bom? Então, assim, é o tipo de situação que a gente tenta no dia a dia contornar 1, 2 vezes. 3, 4 vezes, humanamente a gente não dá conta. E aí algum sintoma, um ou outro, irá aparecer, tá? Eu falei da ansiedade e comentei anteriormente do pânico. Por que os dois andam em conjunto? Quando eu não trato a minha ansiedade, ela chega num nível tão alto que ela me proporciona um pânico. O pânico é uma ansiedade não tratada. Por que ele chama pânico? Porque o nosso organismo trava. Ele entra literalmente em colapso. Então, por isso que muitas das vezes as pessoas, quando estão tendo uma crise de pânico, elas já relatam o seguinte: eu vou morrer. Porque a sensação que ela tem é que ela vai morrer. E muitas das vezes, quando chega no pronto-socorro, o profissional atende, o médico atende, o enfermeiro dá o primeiro suporte, e aí não é nada identificado. Olha, sua pressão está boa, você não tem nada, seu coração está em dia, os exames estão comprovando isso. Então, não trata-se apenas de uma avaliação clínica visual, existem os exames para comprovar. Olha, o teu organismo não está bem. O que vem dando sinal que não está legal é a tua cabeça. Então, para que não chegue nesse processo de pânico, né, que é travar literalmente, ter essa sensação horrorosa que eu estou morrendo, porque o que a pessoa sente? Meu braço está dormente, meu coração está muito acelerado, eu estou sentindo uma dor no meu peito, eu não consigo respirar. O que passa na cabeça de todos nós? Eu estou morrendo. Isso ocorre porque eu estou morrendo. E lembra que anteriormente eu falei que essas doenças são doenças invisíveis e que muitas vezes as pessoas não relatam, não falam sobre elas por medo de ser motivo de chacota, por vergonha, por medo de ser apontado. Infelizmente, ainda existe essa crença limitante, algo muito resistente que a gente tem que começar a bater nessa tecla e falar, porque essas doenças existem. E aí, como que a gente quebra esse tabu? Falando, tendo esse espaço aqui que nós estamos tendo. Né? Quando eu disse anteriormente que sintam-se à vontade para fazer as perguntas, porque no final eu irei responder, mas ninguém aqui será identificado. Às vezes as pessoas ficam com vergonha também de falar, eu vou mandar pergunta e vou falar meu nome. Gente, sigilo total. Então, se você tiver uma dúvida, por favor, encaminhe, que eu tento esclarecer da melhor maneira possível. Então, assim, voltando ao assunto principal, a ansiedade e o pânico, eles caminham juntos. Se você não tratar a tua ansiedade, possivelmente ela se tornará um pânico. E aí o seu tratamento vai ser muito mais prolongado. Né? O que nós estamos fazendo aqui hoje é um trabalho de prevenção. Mesmo que você tenha um sintoma ou outro, busque ajuda. Busque ajuda de um profissional. Né? Aqui no município nós temos uma rede de saúde mental. Então, o que é isso? E são assim, os poucos municípios que têm isso, tá, gente? Eu trabalho em alguns outros municípios que não têm ambulatório de psicologia. Então, a UBS, o posto de saúde do teu bairro, mesmo que seja um psicólogo, um profissional, esse profissional existe para dar o suporte para aquela região. Independente disso, o que nós temos também? Além do posto de saúde, além da UBS, nós temos clínicas populares, algumas pessoas que têm plano de saúde podem procurar, isso fica dentro das possibilidades de cada um. Quando eu falo em buscar ajuda, não só no sentido de tratar para quem já tem algum sintoma, mas no sentido também de prevenir para quem vem sentindo um sintoma ou outro esporadicamente, ou quem está tendo uma dificuldade muito grande em lidar com todas essas mudanças. Por exemplo, é impossível não falar em pandemia e não falar em luto. Né? Acho que todo mundo que está assistindo aí, sem exceção, perdeu um familiar, um ente querido, né? um colega de trabalho, ficou sensibilizado
com a morte, não era meu vizinho, não era meu familiar, mas poxa, uma pessoa tão jovem, uma pessoa tão caridosa, que pena, fulano era tão feliz, gostava tanto de viver. Existe um pesar, e existe um pesar que muitas das vezes nós não relatamos, nós não falamos, mas ele diariamente nos acompanha. Então, em pouco espaço de tempo, quantas coisas nós estamos vivenciando e tendo que lidar com emoções que até então, às vezes, estavam quietinhas, porque nós não tínhamos vivenciado uma pandemia. É novo para nós, que somos réis mortais, é novo para os cientistas, que tentaram em tempo recorde trazer uma vacina, mas todos nós precisamos trabalhar a nossa saúde emocional para lidar da melhor maneira possível, né, ao longo desta pandemia. Então, reuniões, né, gente, assim, dentro disso tudo, o home office, o acesso à internet, à tecnologia, tudo isso veio à tona. Vamos combinar, falando por mim, que eu não sabia mandar uma mensagem, fazer uma ligação, e hoje em dia nós fazemos aula, reuniões, nós estamos conversando, entre aspas, através das redes sociais, nunca foram tão utilizadas, né? Como nós não estamos podendo fazer viagens mais longas, visitar familiares, principalmente quem tem um familiar idoso ou grupo de risco, mensagem, ligações, chamada de vídeo. Então, mexer com a tecnologia, passar a lidar com a tecnologia foi algo difícil ou desafiador para todos nós. A gente mexe ou aprendeu a mexer com o celular há pouco tempo de uma maneira mais tecnológica. Mas e quem tem uma resistência maior? E quem o celular passou a fazer parte agora? Que ansiedade que essa pessoa passou a ter? Que medo do novo ela passou a ter? Mas a metodologia é a forma que ela tem de lidar com tudo isso que está acontecendo. Então, novos instrumentos foram implementados à nossa rotina, no nosso cotidiano. Quanta coisa mudou. Eu estou mais ou menos, não sei, eu falo muito, então não tenho muita noção de espaço, de tempo, aliás. Mas quanta coisa mudou ao longo desse 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses de pandemia, e nós tivemos que nos readaptar. Não? Mas enfim, falando não só de coisas negativas, mas veio trazer também possibilidades. Então, assim, o que eu posso fazer para manter o meu equilíbrio? Eu ainda não estou apresentando um quadro de ansiedade, nem um quadro de pânico, nem de depressão, mas assim, o que eu posso fazer? Quais são as possibilidades que eu tenho dentro dos limites da pandemia para manter uma qualidade de vida melhor e reformular, ressignificar alguns desses sentimentos aí? Gente, mantenha uma alimentação saudável. Por que eu estou falando isso? Ansiedade, a gente às vezes busca no alimento aquilo que está faltando. Eu preciso de algo prazeroso. O que a gente come? Porque comer é bom, comer é gostoso. O que eu não gosto de comer? Só que ninguém gosta de comer uma cenoura, uma alface. O que nós fazemos? É um chocolate, é uma bolacha, é um sanduíche. Ai, mas eu estou aqui em casa, tem aquela receita daquele pão. Nunca fiz um pão. Vou tentar, se der errado, tudo bem. E muitas das vezes as pessoas se redescobrem na cozinha. Elas passam a ter prazeres na alimentação e começam a descontar esse prazer na alimentação de uma maneira equivocada, errônea. Então, assim, vamos tomar cuidado com isso. Quando nós falamos da importância de uma alimentação saudável, eu não estou dizendo de manter ou não o peso, mas é uma questão de opa, eu já não estou podendo sair, as academias estão com restrições, eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou ingerindo. Eu já tenho uma glicose um pouco elevada, eu tenho uma dificuldade em manter o meu peso, deixa eu dar uma reformulada aí na minha alimentação, deixa eu tentar fazer algo novo. E se for o caso, por que não buscar a ajuda de um profissional? Tem muitos profissionais aí que estão dando, e isso é permitido por alguns conselhos, sem problema algum, suporte técnico através da internet, consultas online. Muitos dos conselhos liberam isso, então não tem nada de ruim, tá bom? Meditação. Muito se fala em meditação, mas poucas pessoas sabem a importância de uma meditação no equilíbrio, para manter o seu corpo e sua mente sã. Gente, mesmo que você não tenha o hábito de fazer a meditação,
né? Existem alguns programinhas que podem ser baixados em celular ou entrar mesmo na rede social e colocar lá, meditação guiada, né? Tira 5, 10 minutos do seu dia, do horário que você acha que é conveniente a você, né? Faça um exercício de respiração, tenta acalmar não só o teu corpo e a tua mente. Coloque uma música muito relaxante. Geralmente nós pedimos para colocar sons da natureza ou barulho de água, né, que imite o som da água. E isso é um acesso muito fácil, seja pelo aplicativo ou seja através dos outros instrumentos que vocês consigam utilizar, isso sem custo nenhum. Então, qual é o objetivo da meditação? Fazer com que você fique mais relaxado e, o mais importante, desligue, nem que seja 5 ou 10 minutos da sua mente. Desligar dos problemas que todos nós temos, desligar das obrigações de trabalho, desligar dos outros conflitos externos, é literalmente fazer um reset. Eu vou desligar, eu vou tirar o meu plug da tomada e eu vou me reformular 5, 10 minutos. Mesmo que não seja um hábito, pode se tornar um hábito saudável, independente de pandemia ou não. É uma forma também de autoconhecimento. A gente precisa aprender a zerar o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa mente e manter um equilíbrio melhor. Então, por que não tentar? Né? Como eu disse anteriormente, nós temos o medo do novo por não experimentar, por não saber o que é. Tudo que é novo traz um pouquinho de frio na barriga, mas se é para minha saúde, por que não? Né? A gente pode estar tentando fazer isso daí. É de suma importância que um novo mais saudável também passe a fazer parte dessa rotina. Prática de exercícios físicos. Ah, eu odeio fazer exercício físico. Ok, sem problema nenhum. Mas você gosta de dançar? Né? Na prefeitura mesmo tem algumas aulas que são transmitidas através da Secretaria de Esporte, através do canal do município. Por que não tentar? Né? Ah, eu tenho outros aplicativos também que eu possa estar utilizando. As academias estão abrindo dentro das restrições e horário. Não gosto de academia. Ok, uma caminhada, um ciclismo, né? Inúmeras outras possibilidades. O que eu sempre ressalto é o seguinte: a atividade física ela tem que te trazer prazer. Sempre. Ela não pode ser uma obrigação. Quando ela passa a ser uma obrigação e deixa de ser algo que você gosta de fazer, que você se sente bem, a gente sabe que não vai dar continuidade daquilo. Por que obrigação? Se a obrigação, em algum momento, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou cortar, porque é chato, não é agradável. Então eu preciso e eu gosto que faça algo que me dê prazer. Então descubra, seja uma dança, seja um ciclismo, seja uma natação, seja uma atividade numa academia, não importa. Mas algo a qual você se identifique. Isso é o mais importante. Não tenho dinheiro para pagar uma academia. Vamos utilizar a tecnologia. Ela está aí para isso. O que você tem sem custo nenhum, mas que você pode estar utilizando? Vamos tentar? Acho que é um bom momento para se tentar algo novo aí, e sendo que vai trazer um benefício muito maior para a tua saúde. O interessante é que você faça 3 vezes na semana, até com o objetivo de também melhorar o sono. Manter o nosso organismo com uma carga legal, a gente começa a liberar alguns hormônios que são satisfatórios, realmente, que nos dão prazer. Isso é importante. A serotonina, né? A gente come e o nosso cérebro, doce principalmente, ela aciona no nosso cérebro uma sensação muito boa. Que sensação é essa? Qual é a substância liberada? Serotonina. Então, se eu faço uma atividade física que me dá prazer, que eu gosto, bacana, ela também será liberada. Então, vamos substituir alguns alimentos aí por uma atividade física bacana, legal, 3 vezes na semana. Se você quiser mais e puder, beleza. Mas assim, gente, tem que dar prazer, não pode ser obrigação. Né? Caminhar com o seu cachorro, para quem não faz nada, caminhar com o seu cachorro, dar 2, 3 voltas ali no quarteirão, tá valendo. Não é uma atividade física, mas é algo que vai te trazer um benefício, vai te trazer um relaxamento, vai te tirar um pouco do confinamento. Isso é o mais importante, né? Aceitar a nova realidade. Muitas das vezes nós temos dificuldade em lidar com isso. Foi o que eu falei anteriormente, o novo, ele nos proporciona um medo, né? O que me espera, como que vai ser, como assim eu não posso sair de casa, eu vou ter que ficar preso dentro da minha casa? Então foram várias informações que a gente não teve tempo correto de digerir. Então assim, eu não quero viver essa realidade, mas nós não temos outra opção.
Então, quanto mais difícil, quanto for maior a nossa negação perante tudo que está acontecendo, nós teremos outros efeitos colaterais e muito maior resistência para nos livrarmos dele. Então, algumas situações não é interessante que se nade contra a maré. A gente tem que permitir que ela nos leve e nós, ao longo do percurso, vamos reorganizar tudo o que está acontecendo. A gente sempre tem a possibilidade de ressignificar, de reorganizar, né? Eu não estou acostumado com isso, mas eu irei me dar a oportunidade de tentar. Eu irei ressignificar aquilo que eu já tenho concretizado. Eu não gosto de tal alimento, mas deixa eu provar dessa forma é um preparo que eu não conheço. O preparo dele está diferente. Pode ser que eu goste. E muitas das vezes, quando nós nos possibilitamos ao novo, a gente acaba realmente entendendo que isso pode ser feito de uma outra forma. Ok? Né? Gente, nunca foi tão importante, ou mais importante, não sei se a palavra é essa, de dar atenção aos nossos entes queridos mais idosos, as pessoas com maior idade. Por quê? O idoso, ele sempre teve liberdade de ir e vir, né? Sem máscara, sem álcool em gel, sem inúmeras outras restrições. Nós também. A diferença é que o número de informação e a facilidade que a gente tem de absorver o novo é diferente da dele, né? Então não vamos entrar em conflitos, porque essa história vai render, coisa e tal. Olha, ele mora numa residência, ele mora distante, vamos utilizar a tecnologia, vamos ligar mais, vamos ensinar ele ou alguma outra pessoa que faça chamada de vídeo. É importante, nós já temos essa restrição do abraço, do afeto, né, do aconchego, do cheiro, do carinho. Isso foi muito restritivo e ainda é, mesmo com vacina, e a gente não sabe quando que vai voltar. Então, o que eu posso utilizar para reduzir essa distância? Né? O que pode ser feito para substituir, entre aspas, esse abraço? Então, eu vou fazer uma chamada de vídeo, se tem um outro familiar que esteja presente, reaproximar. Né? Nós que somos um pouco mais jovens, temos inúmeras dificuldades e às vezes entramos até em depressão nesse momento que nós estamos passando. Imagina o idoso, né? Que ele já tem uma dificuldade para mexer com a tecnologia, não todos, alguns, tem uma dificuldade para mexer com a tecnologia, tem uma dificuldade em entender esse novo momento. Né? Então, assim, vamos aprender também a ter um pouco de empatia com a dificuldade e com a dor do outro. É um momento que a humanidade precisa se ajudar. E às vezes uma ligação ou uma chamada de vídeo é o suficiente para alegrar o dia de alguém. Essa relação de neto e avô e vice-versa, pai e filho, isso precisa ser sempre trabalhado e lapidado. Né? Nós somos seres sociais. Né? Já que nós não estamos tendo o contato, o afeto, nós podemos trabalhar isso de uma outra forma. Né? Isso é ressignificar. Eu tenho uma dificuldade e eu tenho que ter meios, métodos, formas de trazer um pouco de afeto dentro daquilo que eu preciso. Isso é uma das situações mais importantes. Né? E aí, assim, gente, aproveitando esse clima um pouquinho mais frio, né, que nós estamos nos aproximando, o que eu vou dar de dica para vocês? Assim, até para a gente ter um sono tranquilo, uma noite mais aconchegante. Evitem tomar bebidas que tenham muita cafeína à noite. Não é papo de médico, de psicólogo, nem nada disso. Nós podemos substituir com a intenção não só de aquecer, mas de acalentar e preparar e manter o melhor sono. Então, o que é interessante? Chá, que não seja chá preto, por favor. Chá de camomila, erva cedreira, o chá que você tiver em casa, tá? Mas que seja um chá com a intenção de permitir que você tenha um sono melhor, uma qualidade do teu sono melhor. Por quê? Você vai relaxar, vai conseguir dormir, uma boa noite de sono, automaticamente você vai ter um dia melhor. Seja no trabalho, seja de folga, seja para fazer suas atividades. Mas o sono é fundamental para a gente conseguir manter esse equilíbrio aí, tá bom? Eu vou pedir licença para vocês que eu vou pegar umas perguntinhas aqui. Vamos lá. Gente, estou feliz porque vocês mandaram várias perguntas. Tentarei responder todas. Só um minutinho.
Vamos deixar aqui. Como trabalhar a resiliência, como fortalecer isso em nós. Olha só, resiliência, né? Para quem não sabe o que é resiliência, resiliência é aquilo que nos mantém rígidos, em pé, resistentes, o nome já diz, reside, rígido. Muitas das vezes as pessoas falam assim, nossa, não sou uma pessoa resiliente. O que significa isso? Significa que ela já está cansada, entre aspas, de passar por várias situações e às vezes lutar contra aquilo sozinho. Então, o que eu posso te orientar até para trabalhar a sua resiliência? Porque muitas das vezes você pode ser sim uma pessoa resiliente. A questão talvez seja outra, você esteja tão cansada ou tão cansado de ser resiliente que está se sentindo muito fragilizado. Então, o que eu posso estar te orientando? Busque a ajuda de um profissional, tá? Busque a ajuda de um psicólogo. Por quê? Primeiro, você precisa se autoconhecer, até para avaliar como que está a tua resiliência. Tendo essa avaliação, tendo esse suporte de um profissional, você vai ter outros ganchos para trabalhar não só a resiliência, mas a tua autoavaliação, né? Lapidar alguns sentimentos ou algumas situações pontuais da sua personalidade, fazer com que você se torne um ser humano não só mais resiliente, mas mais preparado, talvez, eu acho que o termo seja esse, para lidar com as dificuldades ou com os acontecimentos do dia a dia. Tá bom? Desejo ter respondido a tua pergunta aí, tirado a tua dúvida. Qual a diferença entre pânico e burnout? Muito legal, burnout, a pronúncia correta seria essa. Gente, pânico é aquela crise, é a consequência da ansiedade não tratada, que o seu corpo entra em colapso e você trava, né? Como disse anteriormente, a sensação de nó na garganta e principalmente a sensação de morte, tá? Isso é oriundo de uma situação de ansiedade que pode ser em função de inúmeras situações, tá? Do dia a dia, nem precisa ser vinculado ao trabalho. Um trauma, uma situação não resolvida, várias situações vivenciadas ao longo da vida, em determinado momento você tem esse colapso aí, que é a crise de pânico, onde você trava. Então, assim, às vezes a pessoa chega no pronto-socorro, o médico faz todos os exames, eletrocardiograma, todas as questões clínicas possíveis e imagináveis, e está tudo bem. O que não está bem? A mente. Então, esse é o pânico, a sensação de morte, a sensação que você travou, tá? O que é o burnout? O burnout é um nível de estresse muito elevado e aí ele tem uma característica extremamente importante. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ele é algo oriundo, tá? É um nível de estresse muito elevado, oriundo, proporcionado pelo ambiente de trabalho. Então, assim, determinadas profissões, infelizmente, o nível de estresse é tão alto, né, que aí é estresse, ansiedade, pânico, questões emocionais mais elevadas que proporcionam isso, tá? Então, é um estresse muito elevado, que existe o pânico, existe a ansiedade, porém, ele é oriundo do ambiente de trabalho. O que ocasionou aquele adoecimento emocional foi o local de trabalho. Então, assim, quais são, né, os setores, ou quais são as profissões que vivenciam isso com maior frequência? Segurança pública, professor, médico, e principalmente os médicos de emergência, né, médicos e enfermeiros. E aí, com a situação da pandemia, eles são hoje, os médicos e enfermeiros, os profissionais de saúde de uma maneira geral, principalmente em linha de frente, os mais prejudicados com isso. Tanto que alguns conselhos, né, de classe estão oferecendo até para trabalhar essa parte da saúde emocional mesmo desses profissionais. Então, assim, o burnout ele é oriundo do ambiente de trabalho. Então, se você tem um ambiente de trabalho muito insalubre, provavelmente essa pessoa, em algum momento, ela pode sim desenvolver. Não é uma obrigação, gente, não é uma regra, tá? Mas pode sim, em algum momento, desenvolver esse adoecimento. Me enrolei com os papéis aqui, só um minutinho. Bacana. Qual a diferença entre tratamento psiquiátrico e tratamento psicológico? Gente, tratamento psiquiátrico, o responsável por conduzir esse tratamento é o médico psiquiatra, tá? Então, o que ele faz? Ele vai fazer uma anamnese, que é uma escuta completa daquele cidadão, daquela pessoa que chega até ele, vai entender quais são os sintomas e muita maioria das vezes, ele é o médico responsável para passar determinados medicamentos, tá? Então, assim, essa é uma das funções.
Ele vai avaliar, ele vai entender os sintomas e ele vai entrar com algum tipo de medicação se necessário for, ok? Já o psicólogo, nós não trabalhamos com medicação, tá? A nossa função perante essa situação de adoecimento emocional é entender qual é o gatilho, fazer com que a pessoa ressignifique aquela relação que a adoeceu e busque novas possibilidades. Então, o psicólogo ele não entra com a medicação, ele entra com tratamento, com técnicas que não envolvem a medicação, mas trabalha em conjunto com o médico psiquiatra, tá bom? Essa é a diferença. Geralmente, o tratamento psicológico por tempo indeterminado, assim como o psiquiátrico. Mesmo que um ou outro dê alta, tá? Vamos supor, a pessoa está em acompanhamento há 6 meses, 1 ano, e o médico psiquiátrico começa a fazer um processo de retirada daquela medicação. Não significa que o psicólogo também vai reduzir os atendimentos. Significa que ele vai manter esses atendimentos até para ver como que aquela pessoa vai reagir com a retirada da medicação, ok? Então, assim, eu acho que tentei ser o mais objetivo possível, né? Deixa eu ver o que mais. Gente, desculpa, tô com um pigarrinho aqui. Gostaria de saber como fazer para uma pessoa admitir que precisa de ajuda, porque muitas vezes essas pessoas apresentam sintomas, mas não querem receber ajuda de um profissional. Realmente existe... Eita, caiu aqui, depois eu pego. Algumas pessoas são mais resistentes e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, o que você pode estar fazendo com essa resistência que a pessoa tem? Hoje eu consegui dividir com você várias informações aqui vinculadas à saúde. O que seria interessante? Se essa pessoa tem um médico de confiança, se ela tem uma pessoa muito próxima que ela gosta, principalmente o médico, gente, assim, é uma relação muito bacana quando se tem essa proximidade. Esse médico pode orientar. Olha, eu estou percebendo que você vem apresentando tais sintomas, seria interessante que você buscasse a ajuda de um outro profissional. Eu te oriento, eu te encaminho, eu indico algumas possibilidades. Isso é importante, tá? Se não existe esse médico, tá? Como que isso pode ser feito? Fulano, né? Eu observo que você vem sofrendo com isso e é o tipo de situação que você pode reduzir, que você pode aprender a lidar de uma maneira diferente, né? Existem profissionais para isso. E aí, anteriormente, eu disse a vocês, né? Existem muitas crenças limitantes, existem muitas... as pessoas ainda apresentam dificuldades, vergonhas, muitas das vezes, tipo de ser visto como chacota. Né? Eu escuto até hoje isso muitas vezes na clínica, assim, eu tenho muita resistência, tenho muita vergonha de vir no psicólogo porque as pessoas acham que eu estou maluco. E leva-se um tempo para entender que terapia não é coisa de maluco, terapia é autoconhecimento, terapia é busca de uma nova qualidade de vida, mas nós ainda, infelizmente, sofremos esse tipo, né, de comentário não satisfatório, vamos colocar dessa forma. Mas isso pode ser quebrado ao longo do tempo. Esse nosso bate-papo aqui já é uma forma de estar quebrando isso, né? Então, o que eu posso te orientar? Tenta conversar com essa pessoa de uma outra forma. Se, porventura, a resistência dela foi em relação ao psicólogo, né, tenta um outro caminho, tenta que ela vá através de um médico de confiança, o médico da família, o médico do ambulatório, né, alguém que ela tenha uma proximidade maior, que faça essa quebra de resistência e chegue até o profissional. Muitas das vezes o que falta também é um pouquinho de oportunidade, eu não sei se é isso, né, de ter uma proximidade com o profissional, de entender como que esse profissional funciona, como que é o trabalho dele e também, né, a importância desse tratamento. Alguns sofrimentos a gente consegue remediar sim, eles podem ser evitados, tá bom? Isso que eu já perguntei, já falei, também já falei. Gente, eu vou pegar o que caiu aqui no chão, só um minuto. Esse é o último, tá bom? Como aliviar o estresse ou ansiedade sem ajuda profissional? Olha só, lembra que eu comentei da atividade física? São gatilhos, são possibilidades. Mas eu vou ser muito honesta com você, né? Sem ajuda profissional é muito complicado. Por quê? Mesmo que nós tenhamos nascido já com ansiedade, cada um tem um limite. Se você entendeu que o seu limite está um pouco elevado, significa que você precisa de ajuda. Então, assim, como que você pode começar a buscar essa ajuda? Identificação com algum profissional, mudar a sua alimentação, mudar a sua atividade física, buscar novas possibilidades.
O que eu estou apresentando para você são possibilidades. Por quê? Porque interessante seria que você tivesse uma identificação com uma pessoa, né, com um profissional da área psi, com um psicólogo, e começasse a trabalhar isso. É importante falar, gente, que quando a gente trata a ansiedade, não significa que obrigatoriamente você vai precisar tomar medicação, tá? Isso é independente. Existem casos que são necessários sim, porque é um nível de ansiedade muito elevado, é o caso do pânico, mas quem faz essa avaliação é o médico. O psicólogo ele apenas avalia e encaminha, mas quem faz essa avaliação da medicação, se necessário for, é o médico. E não significa que o fato de ter uma ansiedade elevada, obrigatoriamente essa pessoa precisa utilizar uma medicação. Então assim, o que eu te oriento? Busque ajuda de um profissional. Vá à primeira sessão de terapia, veja como é, veja como que você irá se comportar, como você irá sair, como você irá entrar naquela sessão e como você irá sair. Né? Escolha o seu profissional, você precisa se identificar com aquela pessoa. Porque quando eu, até profissionalmente, quando eu falo isso para os meus pacientes, eu falo o seguinte, principalmente na primeira vez, você não me conhece, você está me conhecendo hoje e você vem trazer questões que te incomodam muito, que muitas das vezes as pessoas não falam para ninguém, sofrem com aquilo, olha, há muito tempo. Né? Então, eu vou acolher, eu vou entender o que acontece com aquela pessoa para tentar trabalhar da melhor maneira possível. Né? O espaço do profissional da área psi é um espaço também de acolhimento. Tá? E assim, gente, existem várias linhas de abordagem técnica. A pessoa vai se identificar com uma ou com outra. Mesmo que tenha ido em algum profissional que ela falou assim, hoje eu não me identifiquei muito com esse profissional, não tem problema. Você tem várias linhas de atendimento e você pode perguntar isso. Qual que é a sua linha de atendimento? Como que funciona? Né? Eu não sei se vou me sentir tão à vontade assim. Deixa eu perguntinha aqui. Tá bom. Vamos trocar os bilhetinhos, vem cá. Eu já estou até derrubando os bilhetes aqui já. Obrigada. Isso é uma forma também de reaproximação, tá? E de buscar novos conhecimentos. A pandemia está aí, a gente não sabe quando que ela vai encerrar, então a gente precisa aprender, todos nós, sem exceção, a lidar com os nossos sentimentos, para quando ela encerrar, gente, porque em algum momento ela vai encerrar, eu acredito nisso, nós tenhamos uma melhor qualidade de vida, a gente saia bem revigorado, podendo fazer todas as atividades que hoje a gente não pode fazer e morre de vontade de fazer. Então, assim, desejo ter esclarecido as suas dúvidas aí, tá bom? A síndrome de Burnout é uma doença é considerada uma doença relacionada ao trabalho? Quais são os sintomas iniciais? Sim, ela é uma doença oriunda do trabalho, tá? Essa é a característica principal dela. Essa é a diferença primordial dela com o pânico, tá? Os sintomas são muito parecidos. Sudorese, tremor, calafrios, constipação, desarranjo, cada um vai reagir de uma forma, compulsão alimentar, não se alimentar corretamente, esses comportamentos eles vão oscilando, insônia, irritabilidade e por aí vai. Então são todos sintomas muito negativos e também muito parecidos com o pânico. A diferença primordial é essa. Qual é o gatilho? O que proporciona esse adoecimento? O que proporcionou esse adoecimento emocional? O local de trabalho. Por isso que os profissionais de segurança pública, médicos, enfermeiros, professores, jornalistas, profissionais que têm embate com o outro, embate com o próximo, ou embate com uma realidade, sei lá, de segurança pública no caso, né, de subir em algumas situações, ter um confronto, vamos colocar dessa forma, né, existe um embate emocional com aquilo. Então, ao longo do tempo, esse profissional vai adoecendo. Quando eu disse anteriormente que a terapia é não só apenas um autoconhecimento, mas uma maneira de prevenir, é para não que se chegue ao ponto de um pânico, é para que não se chegue ao ponto de um burnout. Porque o que acontece com isso, gente? Muitas das vezes, as pessoas são afastadas do local de trabalho porque elas estão num nível de adoecimento muito maior do que ela pode suportar. E muitas das vezes elas entram num quadro depressivo tão grave, quando não tratados, elas podem até vir a cometer um suicídio e tirar a vida. Olha o quão grave tudo isso é.
né? Então, assim, eu falei de assuntos vinculados à depressão, de ansiedade, não havia tocado na questão, né, da pessoa pensar ou até, infelizmente, retirar a vida. Mas é algo que a gente precisa aprender a lidar, que faz parte, sim, da nossa saúde mental, para que isso não venha a acontecer, tá certo? Mas é vinculado ao trabalho. Gente, antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês. Muito, muito, muito obrigada. Tem um recadinho aqui. Aos inscritos, o certificado será emitido no prazo de 24 horas, no e-mail de cadastro feito e que valerá como órgão complementar na faculdade e poderá dar uma turbinada no seu currículo. Olha que coisa boa, né? Agradeço muito a vocês pela oportunidade, Felipe, obrigada. A secretaria, desejo ter esclarecido todas as dúvidas. Mesmo que tenha ficado alguma dúvida para trás, se vocês quiserem encaminhar, eu tento responder posteriormente e aí a comunicação e a secretaria faz contato com vocês. Mas a intenção é essa, tá? Levar um pouquinho de informação nesse momento tumultuado que todos nós estamos vivendo e proporcionar uma melhor qualidade de vida para todo mundo. Então, olha, um beijo para você que ficou aqui participando conosco, uma boa noite, bom descanso para todo mundo. Tchau!